Salve, salve pessoal, esporte científico na área. E agora debatendo ainda já com um pouco de descenso do hype, mas ainda com uma análise talvez um pouco mais sóbria sobre o que aconteceu da briga do Popó com o Vanderlei Silva. E a pergunta inicial de que o que o boxe ganhou e perdeu com a briga de Popó versus Vanderlei Silva. A briga no caso aqui das equipes, né? E toda essa confusão envolvendo o Popó e o Vanderlei Silva. Bom, gente, aqui não tem muito o que comentar, né? Vou fazer só um preâmbulo porque esse vídeo, por questões de tempo, porque todo mundo que está vindo agora já sabe desse vídeo, do fato em si, que teve uma luta do Popó contra o Vanderlei Silva, com muito trash talk, que é comum, né, nas artes marciais, enfim, no boxe também. Mas o fato é que a luta ficou em si, não vou dizer que meio escanteado, mas não foi o principal da questão, que o Vanderlei Silva ele foi desclassificado na luta por fazer, estava comentando brevemente a luta, né? O Popó estava em muito melhor forma física e técnica que o Vanderlei Silva e dominou a luta em todos os rounds, né, até então. É até difícil, né, que a gente foca em outras coisas, mas se não me engano, no terceiro round que a luta acabou e o Vanderlei Silva tá fazendo um jogo muito sujo e muito feio, muito técnico, feio tecnicamente. Tava aguentando as porradas do Popó, mas deu joelhada e deu cabeçada, e após 3 faltas foi desclassificado. Sim, qualquer um não julga essa desclassificação. E mesmo se não fosse desclassificação, ele estava perdendo bem feio na questão da pontuação. Então, quanto à derrota do Vanderlei, acho que é incontestável para todo mundo, né? Não tenho que comentar. O que eu poderia comentar é sobre a postura dele na luta, que foi bem antiprofissional. E logo após a luta, se inicia uma confusão. Eu não vou aqui entrar quem foi o culpado, quem começou, quem não começou. Não é o interesse desse vídeo, né? Isso para mim é um fator secundário, não é o propósito do vídeo dizer que fulano foi culpado por fazer isso, por fazer aquilo. Ponto. Eu analisei inicialmente de forma muito breve a luta, pontuei minhas discordâncias com forma com o Vanderlei. A briga eu não vou analisar, vou analisar os efeitos dela. Não vou analisar no quesito de moral, quem foi o coitadinho, quem foi o bonzinho, quem não foi. Isso não é o objetivo desse vídeo. O fato é que o Vanderlei Silva, durante a briga, ele foi nocauteado pelo filho do Popó e, enfim, saiu, ele apagou mesmo durante. Não vou postar aqui, que talvez até essa imagem já dê. Como é de luta, né? Eu acho que não vai dar, mas eu não vou postar aqui a foto dele nocauteado. Todos já sabem, né? Com o tempo, se vocês, quem quiser pesquisar daqui 1, 2 anos aí, vai encontrar fácil as imagens no Google. Vocês podem colocar aí. Vão ter não só imagens como o próprio vídeo, então isso não é um problema, só para contextualizá-los, né? E aí entra outro ponto, né? Essa luta foi parte de uma série de eventos de boxe o que teve nessa mesma noite? O Herbert Conceição venceu o Yamaguchi Falcão e ficou com o título brasileiro no Super Médios. E a Bia Ferreira venceu a Mayra Moneu e manteve o cinturão mundial. Veja bem o que eu falei. Teve um título, permanência do cinturão brasileiro e a permanência de um cinturão mundial nessa mesma noite. Mas o que se comentou, o que a internet comentou, aqui um dos memes, né? Da luta, da postura do Vanderlei, que eu não vou entrar em si exatamente isso, mas o que a internet comentou sobre a briga, a confusão,
a forma que o Vanderlei se portou durante a luta, até porque eram nomes mais conhecidos do grande público, fora do círculo do boxe. Então teve diversos memes sobre a luta. Eu domingo fui almoçar num lugar, e daí num lugar popular, né? E tava na fila esperando ali, que era 11 e alguma coisa, não estava aberto o buffet ainda. E daí na fila o pessoal tava comentando sobre a luta, inclusive os cozinheiros, enfim. Ninguém comentou sobre as outras lutas da Bia, do Yamaguchi e do Herbert Conceição, contra o Herbert Conceição. O comentário foi sobre a confusão, sobre os envolvidos na confusão, inclusive, da luta do Popó e do Vanderlei Silva, da forma, quem atacou o Vanderlei Silva. Mas ninguém estava comentando sobre as outras lutas. Então aí já vem o ensejo do vídeo. Então o que o boxe ganhou vem ganhando nesse meio tempo. Por que vem ganhando? Porque, fazendo um contexto aqui, ali, enfim, como é que eu vou dizer? Talvez até 2012, por aí, início da década de 10 ali, se tinha muita apreensão, não é a palavra certa, apreensão, mas um certo futurismo de muitos emocionados, e alguns até com uma certa racionalidade, ao afirmar que o UFC, inclusive, seria não só a principal luta aqui no Brasil e até no mundo, como ultrapassaria o futebol. Eu já ouvi de jornalistas falando isso. Claro, o nível do jornalismo no Brasil é muito problemático, mas o fato que se tinha essa expectativa sobre o UFC se consolidar. Mas por diversas questões isso não aconteceu. Os lutadores brasileiros pós Anderson Silva não tiveram grande destaque midiático, assim. A luta é uma luta que por vezes é feia no quesito técnico, né? É uma opinião pessoal minha que é de comparação ao boxe é de mais baixo nível, mas eu entendo que para o público geral também, mas pelo público leigo que não entende algumas torções, enfim, algumas posições ali do H e de queda. E o boxe, então, até por uma questão que nos Estados Unidos e em outros países o boxe já é o que melhor paga, é o que tinham ainda enfim, um histórico e uma atualidade mais importante que o UFC. Ele teve uma recuperação no Brasil recuperação, repito, né? Aqui eu estou falando do grande público, pessoal. Com questões, com muitas figuras e muitos duelos. Vou citar o exemplo do MC Livinho, que lutou contra o Fê Alves, o Nego do Borel, que inclusive apanhou, o TZ da Coronel, que recentemente, estou gravando aqui no ano de 2005, brigou com um cara que eu me esqueci o nome do cara, e no Trash Talk deu toda uma comoção. As próprias lutas antigas de Popó contra o Whindersson Nunes, por exemplo, né, que geraram toda uma expectativa. Isso vem dando uma visibilidade muito grande ao boxe. E eu só faço um parênteses, né? Apesar dessa visibilidade, acho que isso não se concentrou em aumento de academias, mas eu vou comentar isso mais pro final. Então, o que o boxe vem ganhando, ele vem recuperando pro público leigo, ressalto, né? Não vou falar dos especialistas que já praticava, coisas assim, e para quem vê ele como esporte, tá? Para criança que começa e quer ter isso como um esporte de vida, de ser um atleta, não vou entrar tanto nesse aspecto, falo pro público leigo. Ele, na minha visão, ele retomou esse espaço que o UFC tentava encobrir, daquele boxe que a gente via, por exemplo, nos anos 90, quem nasceu nos anos 90, acostumado com as lutas do Mike Tyson, Holyfield, do próprio Maguila. O UFC tomou esse espaço a partir dos anos 2010. E o boxe vem retomando esse espaço. Então, o boxe vem, com essa repercussão dessas lutas, o boxe vem ganhando esse espaço. E depois nós vamos fazer uma análise de quanto a isso.
E o que o boxe perdeu, vem perdendo? Um baixo nível técnico. Essa luta, por exemplo, do Popó com o Vanderlei Silva, que eram dois ex-atletas, né, de alto nível em suas artes. A luta foi um baixo nível técnico, pessoal. Desculpe aí os fã-clubes, mas luta com joelhada, cabeçada. Se a gente falar assim, foi numa luta de boxe, como é que foi, fulano? Um cara lá deu cabeçada, joelhada. Como assim, cara? Era Muay Thai? O que aconteceu? Que baixaria é essa? Aí tu coloca os nomes, alguns podem defender. Faça um parênteses, né? Que às vezes cabeçada, às vezes ela acontece em algumas lutas também no boxe profissional. Mas aí seria debate para outro vídeo. O fato que nessa luta foi um baixo nível técnico. E o aspecto que eu comentei no início do vídeo, ofuscação, não seria ofuscação, né? Um desprestígio dos reais combatentes. Então, pouco se falou da Bia, pouco se falou do Herbert Conceição. O público leigo, claro que na comunidade do boxe se falou muito desse. Repito, para o público leigo, os memes da internet, os comentários foram sobre a briga. E eu vou dizer mais, talvez mesmo sem a briga, o comentário geral ainda seria sobre a luta do Popó contra o Vanderlei Silva. E ressalto que o terceiro aspecto, que para alguns pode ser positivo, mas elenco aqui nos negativos, é uma má fama novamente, né? Novamente é uma fama que o boxe é coisa de desordeiro, que acontece tudo isso aí, as brigas, a gente se lembra nos anos 90, quando a gente via os trash talks, as brigas ali do Mike Tyson, que fez, aí eu volto, né? Essas brigas do Mike Tyson foram que também fizeram o boxe e ele tem um holofote muito grande. Então, mas trago aqui esse aspecto, que o boxe é muito visto por essa visão, sendo que é um esporte muito maior que isso. E aí a análise final, uma espécie de consideração final, o boxe vem retomando prestígio ao público leigo no Brasil. Hoje, esses youtubers, coisas assim, se enfrentam via boxe. Ninguém vai... fora algumas questões, como o cara do Vem Tranquilo ali, a maioria faz via boxe. Esse cara do Vem Tranquilo fez uma luta de MMA, no caso. Mas ainda, né, dos amadores vem retomando esse prestígio ao público, e pode esse público, a partir de ter isso como uma entrada, e para conhecer o real esporte, e pode esse real público, esse público leigo, ficar só nisso aí também. Aí teria que fazer uma análise mais aprofundada sobre isso. Como arte marcial ainda engatinha, mas pode dar um impulso. Alguém pode estar esperando, mas como assim engatinha? E eu vou explicar. O boxe, como eu já tive debates com amigos, o boxe é uma arte marcial consolidada. Só que ele tem os problemas dessa arte marcial consolidada, como o judô, por exemplo. Nas Olimpíadas, o boxe ficou ameaçado das Olimpíadas, mas parece que agora está assegurado. Ficou ameaçado de estar fora das Olimpíadas, parece que agora ficou assegurado, porque teve diversas transformações o boxe olímpico. Mas pro público leigo, e aí eu volto novamente, ele no Brasil, outro parênteses, ele engatinha, porque no Brasil tu achar uma academia de boxe, não uma que faça um box fit ali, né, de boxe mesmo, até pela característica da arte, é muito difícil comparado a outras, comparado a jiu-jitsu, por exemplo. Tem 10 academias de jiu-jitsu para uma de boxe, podem pesquisar aí na cidade de vocês. E repito, caso vocês venham, vocês podem me refutar através dos comentários. Não, aqui onde eu moro tem bem mais de boxe. Olha, eu acho que talvez tirando o caso da Bahia, difícil, mas quero saber, mas pelas minhas impressões, mesmo nos grandes centros, o jiu-jitsu, o Muay Thai, por exemplo, agora,
muito mais. O boxe ele fica com uma arte marcial que é uma arte marcial olímpica, só que aí ele, em periferias, ele até tem a questão de projetos para atletas, mas eu comparei com o judô porque é isso, quem é mais velho até acaba fazendo, diferente do judô, né? No judô é muito difícil a pessoa já iniciar mais velho, mas no boxe ele até acaba fazendo, até acaba entrando, mas como ele é aquela lógica de quem o professor que deu o boxe, ele está muito dentro da lógica de competição, porque ele foi alguém federado, enfim, assim como do judô, e a arte marcial não se populariza tanto. E eu vou citar um exemplo, né? Luta de pessoas entre academias para quem, vamos dizer, o cara que chegou com 35 anos, ele quer fazer boxe e ele quer competir. É muito difícil isso, né? Justamente por ser um esporte olímpico, assim como no judô, é muito difícil de fazer isso e sem dar muito ruim. Porque no judô, por exemplo, tu consegue, toda arte marcial pode dar ruim, mas no boxe pode ser humilhado, né? Tomar um nocaute. Então tem todas essas condições. Então, como arte marcial pro público leigo, aquele público que já passou dos 30, não quer ser um atleta, eu diria que engatinha. Como fora isso, o boxe vai muito bem, com muitas aspas, no Brasil, né? Ressalto essa questão no Brasil. E esses movimentos de briga de outubro, eu diria que não são benéficos. Eu coloquei que não são benéficos porque a pessoa entra com essa visão, né, de que o boxe é essa briga aí. Não é a luta do Weber de Conceição, não é a luta da Bia. É uma luta que de vez em quando vai ter um cara que pode te dar cabeçada e que no final pode quebrar o pau com até um cara saindo inconsciente. Isso pro esporte, apesar que atrai alguma parte do público leigo, pro esporte isso é muito maléfico para a visão do esporte. Aqui eu não tô dando uma de bonzinho não, pessoal. Tô dizendo, ai meu Deus, somos todos anjinhos. Não, é que traz uma imagem ruim no sentido da pessoa que vai entrar no esporte, ela vai atrair pessoas que não conhecem a nobre arte. Aqui não sou, eu fiz boxe, faço de vez em quando, até parei por outras questões aí. Vou fazer um vídeo talvez explicando. Quero voltar logo, ano que vem pretendo voltar novamente ao boxe. Repito, não sou nenhum especialista nem em análise e muito menos boxeando, mas o esporte é muito mais que isso. Nessa noite que eu falei, teve duas outras lutas que foram muito superiores a essa, mas a que ficou conhecida, ficou para o grande público é essa. Tá certo que é uma escolha midiática e tem toda a questão de atração do público, mas só quem olha só isso aí e fica recorrentemente olhando isso aí, revanche de outubro, não entende que o esporte é algo muito maior que isso. E um exemplo bom ou ruim sobre todo esse movimento é o jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu no Brasil ele ganhou muita fama pelos greys que invadiam a academia. Tem todo um parênteses sobre isso, né? Mas ganhou uma fama que, então é bom na mão, porque os caras invadem a academia. Lembro da época da matéria do Fantástico, o pessoal mais antigo vai lembrar, dos pit boys no Rio de Janeiro, que iam nas baladas e brigavam e apagavam fulano, ciclano, na época que a gente não conhecia tanto, e até hoje eu vejo gente tendo fama por causa disso. Mas enquanto esporte, isso foi bom pro jiu-jitsu, bom e ruim, né? Porque hoje, em qualquer lugar do Brasil, na área urbana, fazendo recorte de capitais e regiões metropolitanas, tu encontra várias academias de jiu-jitsu com várias ênfases. Agora, isso fez do jiu-jitsu um esporte que eu acho que eles nem querem, mas um esporte pan-americano, olímpico, coisa assim? Não. Então, quando a gente trata do boxe, ter essa posição, se o boxe começar, que repito, no Brasil novamente, ser mais prestigiado mediaticamente por essa visão dessas lutas, talvez isso vai acarretar em aumento de academias. Olha, até o momento não vem acarretando,
mas vem dando mais mídia pro boxe e vem dando um pouco dos pessoal que entra através desse pessoal acaba conhecendo a arte, mas é um público menor. Mas em academias e nesse movimento do esporte, da pessoa fazer o esporte, fazer o boxe por diversos motivos, inclusive vir a competir contra um outro aluno de outra academia, isso vem pouco, assim, a proporção é pouca. E o que eu ia dizer é só um tempo para dizer o que caso esse movimento continue acontecendo, se isso vai ser benéfico ou não para o boxe. Mas saliento que tem as partes benéficas e as partes maléficas. Mas tem alguns fatos. O boxe voltou à agenda pública, e o boxe, para o público em geral, ele não conseguiu se consolidar. Palavras do Matheus, técnico da seleção brasileira, por exemplo, que não tem. Para o público leigo é muito difícil o boxe se espraiar como, por exemplo, o jiu-jitsu. Então, acabo por aqui, pessoal. Fiz essa análise dos efeitos da briga, né? E eu saliento briga porque foi uma briga, não, o foco não foi a luta em si, sim a briga. Os efeitos positivos e negativos que o boxe, imagino que vai ter alguns ganhos indiretos sobre isso, né? E outros vai ter algumas perdas, mas o tempo vai dizer como os efeitos disso. Eu estou gravando aqui na segunda-feira, 2 dias após a luta, né? Então é algo muito recente ainda, mas vão ter mais efeitos, mais comentários sobre isso. Então tá, pessoal, até mais.